Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, nós continuamos tratando sobre o emprego dos pronomes relativos no capítulo 16. Então, inicialmente, eu vou realizar a correção do exercício 2 da página 357. Considerando que o pronome relativo onde deve ter como antecedente um lugar, corrija as frases em que ele tenha sido equivocadamente empregado. Então, aqui, como o próprio enunciado já diz, o onde ele só pode ser utilizado quando nós temos um lugar como um antecedente, ou seja, o termo ao qual ele faz referência expressa um lugar. Caso contrário, ele não pode ser utilizado. Então, na letra A, o século onde vivemos é cheio de desafios. O século onde? A expressão o século faz referência a um período. Então, isso significa que o onde está sendo empregado de maneira indevida. Ele não pode ser utilizado nesse caso. Então, como século não é lugar, o emprego desse pronome é incorreto. Então, nós poderíamos substituir por o século em que vivemos é cheio de desafios. Ou ainda, uma outra possibilidade, o século no qual vivemos é cheio de desafios. Então, nós temos que sempre optar pela forma que é a adequada. Na letra B, a casa onde passamos nossa infância foi derrubada. Então, aqui, a casa onde? Casa, habitação, lugar. Então, nesse caso, nós temos o emprego adequado. Então, o onde está devidamente utilizado ali. A letra C. A equipe onde estagiamos venceu o concurso. Equipe também não é lugar, então, nesse caso, o emprego também está incorreto. A equipe na qual estagiamos venceu o concurso. É uma possibilidade de resposta, é uma possibilidade de construção com o emprego adequado do pronome relativo. Então, a equipe na qual estagiamos venceu o concurso. Na letra D, o médico onde nos consultamos solicitou muitos exames. Aqui também, médico é uma pessoa, não é lugar, portanto, o onde não pode ser utilizado. E aqui, então, nós poderíamos construir a estrutura da seguinte forma: o médico com o qual nos consultamos solicitou muitos exames. Na letra E, meu lema é ajudar nas causas onde precisam de mim. Então, aqui, mais uma vez, o emprego do onde está sendo feito de maneira inadequada, porque causas não é lugar, e uma possibilidade seria: meu lema é ajudar nas causas em que precisam de mim. Então, sempre devemos ter o cuidado em relação ao uso do onde como pronome relativo. O exercício 3 da página 357 trabalha com uma outra possibilidade de emprego do pronome relativo, que é o pronome cujo e também as suas variações, que pode ser cuja, cujas e cujos também. Só lembrando que o pronome cujo estabelece uma relação de posse ligando um objeto ao ser que o possui. Por isso, quase sempre aparece entre dois substantivos. Tendo essas informações em mente, complete as frases indicando um elemento coerente em cada proposição. Então, aqui nós temos que colocar uma palavra, um substantivo, que esteja de acordo com o contexto. Na letra A, o cantor, cuja voz é estridente, está fazendo sucesso.
Então, aqui o que nós temos? A voz pertence ao cantor. Então, é uma relação de posse, uma relação de pertença. Então, por isso, nós podemos construir essa estrutura utilizando o cuja. Na letra B, a casa cuja garagem ou porta estava aberta foi arrombada. Então, a garagem pertence à casa. Então, também nós temos uma relação de posse. Letra C. A campanha, cujo anúncio foi aprovado, teve grande impacto. Então, aqui também o anúncio refere-se, ele pertence à campanha, ele está diretamente relacionado à campanha. Então, nós podemos utilizar o cujo. Na letra D, o estudante cujas notas orgulharam o pai acaba de se formar. Então, também as notas aqui têm uma relação de posse com o estudante, ou seja, as notas que pertencem ao estudante. A letra E, a pesquisa cujos resultados surpreendem convenceu o público. Então, aqui nós temos também essa relação de posse dos resultados relacionados à pesquisa. O exercício 4, da página 357, em cada conjunto de frases, há uma em que o pronome relativo é usado inadequadamente. Circule-a. Então, nós temos o projeto em que o trabalho foi premiado, o projeto onde o trabalho foi premiado e o projeto com o qual o trabalho foi premiado. Então, nesse caso, a primeira, a forma incorreta é o projeto onde o trabalho foi premiado, porque o onde ele só pode ser utilizado quando ele fizer referência a um lugar, e aqui ele está fazendo referência ao projeto, portanto, ele não pode ser utilizado aqui. Na outra, há dias em que a luta parece maior, há dias onde a luta parece maior, e há dias nos quais a luta parece maior. Então, aqui a forma incorreta também é a segunda opção. Há dias onde a luta parece maior. Então, aqui também nós temos uma referência ao período e não a um lugar. Portanto, é a forma incorreta. Ainda temos aqui alguns exemplos de pronomes relativos como elementos de coesão, que é o que nós iniciamos na aula passada, começamos a falar sobre isso. Então, aqui, não mencionou o lugar onde poderíamos encontrá-lo. Então, aqui o onde está devidamente empregado porque ele faz referência ao lugar. O outro exemplo, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Então, o que aqui exerce a função de pronome relativo e ele faz referência aos exercícios. O edifício, cujas paredes foram pichadas, fica logo ali. Então, aqui nós também temos o cujas e há uma relação de pertença entre paredes e edifício, ou seja, as paredes pertencem ao edifício. O que é muito válido a gente lembrar sobre a questão dos pronomes relativos é que eles sozinhos, fora do contexto, eles não têm significado. Então, eles sempre precisam estar sendo utilizados em uma composição, em um enunciado, em uma frase e fazer referência a um termo que já foi anteriormente citado. Caso contrário, eles também não têm sentido, eles não conseguem ter o significado e também não exercem a função que eles normalmente realizam. Então, aqui temos um exercício como exemplo ainda.
A presença de cores vivas, como o vermelho, chama a atenção do observador para a felicidade que emana da pintura, assim como as figuras representadas nele. Esse é o caso, por exemplo, do coral de crianças cantando e das mulheres dançando enquanto os homens jogam capoeira. Então, nesse parágrafo, o pronome relativo que tem como referente, ou seja, qual que é a palavra que ele tem como referente? Na letra A presença de cores vivas, B, o vermelho, C, a atenção do observador, D, a felicidade ou E, a pintura. Então, aqui nós podemos perceber que trata-se do termo a felicidade, para a felicidade que emana da pintura. Então, o que emana da pintura? A felicidade. A tarefa referente à aula de hoje, ela constitui-se de duas partes. A primeira delas é a leitura do texto das páginas 350 e 351. Depois, a resolução dos exercícios das páginas 351 e 352. A segunda parte é o seguinte: assistir ao vídeo O que aconteceria se todas as geleiras derretessem, do canal Acredite ou Não. Para que vocês consigam assistir ao vídeo, tem duas possibilidades. Uma, vocês podem acessar o YouTube e procurar por essas referências, pelo título do vídeo e do canal. Ou até mesmo lá no livro de vocês, na página 353, tem o link para vocês acessarem. Então, depois de vocês assistirem ao vídeo, vocês então deverão responder as questões 1, 2 e 3 da página 353 e a atividade que vocês deverão postar no AVA, exercícios da página 353. Então, são essas duas partes que vocês deverão realizar sobre a aula de hoje. Então, por hoje era só e até a próxima aula.